Fala rapaziada, beleza? Hoje eu decidi trazer um conteúdo aqui um pouco diferente. Eu vou vou explicar um pouco sobre a teoria do crime, dentro do conceito analítico do crime, optando pela teoria tripartida do crime. Mas antes de começarmos a explanação acerca da teoria tripartida, eu gostaria de ressaltar que esse conteúdo é um conteúdo muito importante para quem quer seguir a carreira na área criminal, para quem gosta do direito penal. Então, assim, é sempre importante estar revisando os conceitos de base, chave, para que você tenha um efetivo sucesso dentro da área criminal, da sua área de atuação. E é muito bacana esse conteúdo, é muito legal. E eu gostaria que vocês pensassem aqui sobre o que é o crime. Imaginem que vocês estão andando na rua e uma pessoa aleatória pergunta para vocês: o que é o crime? O que vocês responderiam hoje? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Bom, eu espero que depois desse vídeo, se algum dia isso aconteça com vocês consigam pelo menos explicar para essa pessoa a teoria tripartida, para tentar explicar um pouquinho o que é o crime. E assim, se vocês quiserem uma recomendação aí de vivência no crime, de experiência no crime, as músicas do Racionais são ótimas para quem quer realmente sentir como é a vivência do crime. E aí não mais na teoria, né? Não mais falando em direito penal, e sim falando no crime, pelo que ele é mesmo, pela prática do crime. Então bora lá, bora falar um pouco sobre o que é o crime, de acordo com o conceito analítico do crime, né? Que é uma das etapas de análise do crime, né? Tem material, enfim, mas nós vamos partir já para o conceito analítico, compreendendo como as necessidades dos estudantes, né? Porque eu imagino que se você estuda direito ou estudou direito, você já se deparou com esse conteúdo ou você vai se deparar com esse conteúdo. Então, assim, eu vou focar mais nessa parte do conceito analítico do crime mesmo. E para tanto, eu optei por explicar só a teoria tripartida, que é a teoria utilizada dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É o que está escrito lá no Código Penal, mas vale ressaltar também que, se possível, né, seria muito importante que você, estudante, revisasse, né, as outras teorias, as que não são realmente utilizadas dentro do nosso ordenamento jurídico, porque às vezes pode ser que caia dentro de uma prova, de OAB, de concurso, ou que venha um caso na prática, enfim, muito maluco, que precise utilizar-se de outras teorias a não ser a teoria tripartida. Vale a pena, sim, estudar. Se você gosta, principalmente, vale a pena. E dentro da teoria tripartida, os pensadores, né, os penalistas, dizem então que para se caracterizar um crime, a ação precisa estar dentro dessas três características que estão ali na tela. Ou seja, precisa ser um fato típico, ilícito e culpável. E dentro de uma escadinha, é óbvio, se o fato não é típico, se o fato é atípico, ele não vai ser ilícito e nem culpável. Se o fato é típico e ilícito e não culpável, aí já são outras consequências, né? Então você precisa analisar
gradativamente dentro dessas características para chegar até o crime, né? E depois que for tudo explicado, quando tiver tudo bem mais claro, vai ficar super entendível o porquê dessa escadinha de análise, né? Faz muito sentido. A teoria tripartida, na minha humilde opinião, de quem não tem opinião, é a que mais faz sentido, assim. Realmente é muito interessante a teoria tripartida. E a gente vai começar falando sobre o fato típico. Que, como eu disse, né, se o fato não é típico, ele não pode ser nem nihilista nem culpável. Dentro do fato típico, nós temos 4 subcaracterísticas, que é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Ou seja, a ação humana ela deve ser analisada pelo conceito analítico do crime, se é realmente um crime ou não, e nós precisamos começar pelo fato típico. Nós precisamos que essa ação humana se encaixe dentro da conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A pessoa ela precisa realizar uma conduta dotada de dolo ou culpa, em que possui resultado com nexo causal entre si e que ainda por cima possua tipicidade. Ou seja, é preciso que alguém faça alguma coisa, que tenha um resultado, que tenha uma ligação entre a ação e o resultado e que isso esteja dentro de uma disposição legal. Só que quando a gente fala assim, parece simples, né? Nós podemos dar um exemplo bem simples. O João atira no José e o José falece em decorrência do tiro que o João deu em José. Nós temos uma conduta, que é o tiro, nós temos um resultado, que é a morte do José, nós temos um nexo causal entre o resultado e a conduta, ou seja, né, tem uma relação entre o resultado e a conduta, o resultado só acontece por causa da conduta. Nós temos a tipicidade, tem uma disposição legal dentro do Código Penal, tem o artigo 121 que pune o ato de matar alguém. Mas nós vamos complicar um pouco mais esse exemplo. Se eu, que não gosto de Jorge, compro um bolo, coloco veneno dentro desse bolo, dou esse bolo para o Jorge, e ele morre em decorrência de envenenamento, beleza, fato típico, ótimo. Agora, se eu dou esse bolo para o Jorge e ele não morre em decorrência do envenenamento, e sim por causas naturais, ou vamos colocar aqui por uma parada cardíaca. Bom, se o Jorge não morreu por envenenamento, logo não tem um nexo causal entre a conduta e o resultado. Aliás, não tem nenhum resultado. Porque a minha conduta não causou resultado. Aliás, tem um resultado, mas não tem um nexo causal entre eles, né? E se eu dou esse bolo envenenado pro Jorge e ele morre em decorrência de parada cardíaca, mas ele só teve uma parada cardíaca porque ele tinha problemas cardíacos anteriores e o envenenamento, a dose que eu coloquei não era letal, mas a dose que eu coloquei proporcionou um agravamento dos problemas clínicos do Jorge. Aí sim, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Né? Aí sim nós temos um fato típico. E aí vocês, claro, né, só explicando por causa das concausas, né? Só teve parada cardíaca por causa do envenenamento.
E aí vocês podem se perguntar, mas se eu pratiquei tudo isso, por exemplo, eu coloquei o veneno, dei o bolo ao Jorge, e infelizmente ele morreu por outras causas que não sejam as que eu causei, eu não vou ser punida por nada? Aí é que entra a questão. Esse ato de colocar veneno no bolo é um ato preparatório. E os atos preparatórios, eles só são puníveis quando, de forma autônoma, configuram um tipo penal. Ou seja, colocar veneno dentro de um bolo, eu ia falar bolo dentro de veneno, mas enfim, colocar veneno dentro de um bolo não é um tipo penal, não está escrito lá no Código Penal, não está em lugar nenhum, nenhum código, nenhuma lei, nada, que é proibido colocar veneno no bolo. Ou seja, eu não vou ser punida por colocar veneno no bolo. Agora, por exemplo, se eu quero matar o Jorge e eu vou lá, compro uma arma de fogo de uso permitido, só que em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Eu não tenho registro, eu não tenho posse, eu não tenho porte, eu não tenho autorização nenhuma para ter essa arma. Se eu não atirar no Jorge, percebam que mesmo assim os meus atos preparatórios são puníveis, já que, por si só, portar ou ter a posse de uma arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar é um tipo penal. Está escrito lá no Estatuto do Desarmamento que não pode. Não posso ter uma arma de fogo, não posso portar uma arma de fogo, andar pelas ruas com uma arma de fogo, se eu não tenho registro dessa arma, se eu não tenho autorização para tanto. Ou seja, já é um ato punível. E, de acordo com o entendimento do STJ, a tentativa, né, só configura tentativa quando inicia-se a execução. Ou seja, se eu só coloquei o veneno dentro do bolo, não tem punição, não tem fato típico. Se eu coloquei o veneno dentro do bolo e entreguei ao Jorge, percebam que eu já iniciei a execução, ou seja, eu vou responder por um crime tentado. E dentro da conduta, nós ainda temos alguns desdobramentos de teorias de que, por exemplo, a teoria finalista, de que é preciso de analisar o dolo e a culpa dentro da conduta. Aqui, nessa primeira fase aqui, ó. Nessa conduta aqui. Eu, né, faço questionamentos aí pra vocês ficarem se questionando. Claro que a conduta precisa ser dotada de dolo ou culpa. Né? Isso é um pouco óbvio, né? Mas, enfim. E a tipicidade, né, por óbvio, é preciso que tenha um código penal, código de trânsito brasileiro, lei especial, lei extravagante. Algum lugar do ordenamento jurídico é preciso que esteja escrito que é proibido. Se não estiver escrito em nenhum lugar, né, se não estiver escrito que, por exemplo, dar um mouse na minha cabeça é crime, né, pelo princípio da anterioridade, da legalidade, da intervenção mínima e vários outros princípios, por óbvio não vai ser um fato típico, vai ser um fato atípico. Claro, tem conduta, tem resultado, tem nexo causal, mas não tem tipicidade. Não está escrito lá no Código Penal que eu não posso meter o mouse na minha cabeça. Enfim, é preciso ter uma disposição legal. Simples, a tipicidade na verdade é o mais simples de todos, né? Porque a conduta e resultado nexo causal dá pra problematizar. Agora a tipicidade não tem. Ou tem, ou não tem. Não tem outra explicação. E dentro ainda da conduta, na verdade, nós temos o erro de tipo, né? Bom, eu não quero entrar dentro do erro de tipo, porque eu acredito que seja tema para um outro vídeo, né? Que é muito complexo, tem erro sobre objeto, erro em persona,
aberratio ictus, aberratio criminis, enfim. Mas dentro da conduta pode ser que tenha um erro de tipo, evitável ou inevitável. Quando evitável, exclui o dolo, mas não exclui a tipicidade, o fato típico. Ou seja, quando o erro de tipo é evitável, a pessoa vai responder por culpa, como se não tivesse intenção de agir assim. Agora, quando é inevitável, vira um fato atípico. Quando o erro de tipo é totalmente inevitável, não tem fato típico. E é isso que vocês precisam observar quando forem estudar esse assunto, quando forem estudar erro de tipo. Tem que observar principalmente quando o erro de tipo exclui o fato típico. Tem o erro de proibição também, que eu vou falar um pouco mais tarde. Agora, voltando à teoria tripartida, se nós temos um fato que é típico, nós precisamos ver se esse fato é ilícito. Então, bora ver se o fato é ilícito. Exemplo clássico, muito clássico. O João mata o José com um tiro, mas o João só matou o José com um tiro porque o José partiu para cima do João com uma arma, efetuou o disparo, passou de raspão aqui, eles brigando, enfim. O João, numa oportunidade ali da briga, efetuou um disparo que acabou resultando na morte de José. Bom, não é justo que esse agente seja punido se ele estava ali agindo claramente em legítima defesa. Ou seja, se você age em uma dessas possibilidades aqui, dessas 4 possibilidades, você age com uma excludente de ilicitude. Portanto, mesmo que tenha um fato que seja típico, você não tem um fato que é ilícito. E aí é importante ficar atento a essas 4 possibilidades de excludentes de ilicitudes, porque, embora pareça um pouco até meio bobo, mas eu acredito que várias vezes, por exemplo, a legítima defesa ocorre dentro de um homicídio, dentro de uma morte. Então, assim, se você conseguir construir o conceito analítico do crime e observar essa excludente de ilicitude, acabou ali. Excluiu a ilicitude, acabou o crime. Não existe crime. Existe um fato típico, mas não existe crime. E aí, dentro da legítima defesa, né, que eu já comecei a comentar, existem vários desdobramentos, né, legítima defesa putativa, tem um tema polêmico que é a legítima defesa da honra. Enfim, existem vários tipos de legítima defesa com excesso culposo e por aí vai. Só que isso também seria tema para um vídeo futuro ou um tema de estudo mais aprofundado. Aqui é só para vocês compreenderem que caso exista um fato típico que não é ilícito, não vai ser considerado um crime. Caso a gente age em legítima defesa, vamos imaginar aqui a legítima defesa direta, a legítima defesa mais simples de todas, né, o sujeito tentou me bater, tentou me matar, eu vou lá e mato ele. Vamos imaginar essa aí. Se existe legítima defesa, existe excludente de ilicitude, não existe crime. Do mesmo modo, quando é o estado de necessidade. O estado de necessidade é o exemplo da tábua, da salvação, né? É o claro exemplo do Titanic, né? Tá lá os 2 mocinhos, os 2 pombinhos, só tem uma tábua, a mocinha deixa o mocinho morrer, e ali existe um fato típico,
em que a conduta dela há um resultado, há um nexo causal entre a conduta e o resultado, há tipicidade, mas ela agia em estado de necessidade, ou seja, tem uma excludente de ilicitude e, portanto, não é um crime. O estrito cumprimento do dever legal tem também um pouco de polêmica, principalmente quando envolve as ações policiais. Então, eu vou dar outro exemplo. Vamos falar, por exemplo, quando um bombeiro vai salvar uma pessoa, sei lá, de um incêndio. E aí ele tem duas opções para salvar essa pessoa. E aí ele escolhe uma opção que acaba não salvando essa pessoa. Mas ele estava ali dentro do seu exercício da sua profissão e acabou acabou escolhendo ali a opção errada, que acabou gerando, né, um fato típico, porém que não é ilícito, pois existe a excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal. Se você está ali na sua profissão, fazendo o seu dever legal, eu como mãe, né, pai, e você está ali apenas cumprindo o seu papel, a sua função, e aí acaba acontecendo, né, um fato típico, isso não vai se tratar de um crime. Do mesmo modo, quando há o exercício regular de um direito. É engraçado porque alguns doutrinadores não trazem o exercício regular de um direito como uma excludente de ilicitude. Eu acabei não me aprofundando sobre os motivos pelo qual alguns doutrinadores excluem essa excludente de ilicitude. Mas enfim, é um pouco até contraditório o exercício regular de um direito, é um pouco até difícil de achar exemplos sobre o exercício regular de um direito, porque acho que o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça é que não é direito de ninguém matar o outro, sei lá, não é direito de ninguém cometer um crime. Mas um exemplo que algumas doutrinas trazem é, por exemplo, numa luta, não sei que tipo de luta que existe. Sei lá, numa luta, UFC, MMA, luta de boxe, karatê, enfim, a pessoa tá ali, pá, deu um pá na cabeça da pessoa e a pessoa morreu, né? Tem um fato típico, mas tem uma excludente de ilicitude, que é o exercício regular de um direito, né? Ambos estavam ali fazendo ali o seu esporte, né? É um contexto provável. Não que a pessoa morrer seja um contexto provável, mas enfim, tá ali um exercício regular de um direito. Eu acho que esse deve, realmente, agora parando para pensar, esse deve ser o que menos deve acontecer na prática, assim. Acho que são casos bem específicos. Mas enfim, se algum dia você se deparar com o exercício regular de um direito, excludente de ilicitude não é crime. É um fato típico, mas não é crime. E aí vocês vão percebendo como é importante analisar o crime nessa escadinha, né? Porque se não é um fato ilícito, eu não preciso analisar se é um fato culpável. Se a pessoa agiu em legítima defesa, não preciso ver se ela é imputável, se ela não é imputável, se ela tinha potencial consciência de ilicitude, enfim. Do mesmo modo, se não é um fato típico, para que eu vou analisar se é um fato ilícito? Se já é um fato atípico, não existe crime. Então vamos para a nossa última característica da teoria tripartida, que define o crime no seu conceito analítico, que é a culpabilidade, o fato culpável. Muito bacana. Temos um fato típico, temos um fato ilícito, mas temos algo que impede o Estado de punir o agente. Ou seja, é um fato que não é punível. É um fato que não é culpável. Quando há imputabilidade, por exemplo, inimputabilidade,
não tem como punir esse agente, né? Por exemplo, se entra um adolescente dentro da sua casa de 17 anos, 11 meses e 29 dias e furta o seu aparelho televisor, como que o Estado vai colocar essa pessoa dentro da cadeia? Como que o Estado vai punir essa pessoa com uma reclusão, com uma detenção, com uma prisão simples? Se não é uma pessoa que é imputável. Não é uma pessoa que pode ser punida pelo Estado. Bom, esse adolescente comete um ato infracional. Vai ter outro tipo de punição. Mas não vai ser exatamente um crime que é punível pelo Estado. Ele não vai, por exemplo, cumprir uma pena dentro de uma penitenciária ou algo nesse sentido. Dentro da imputabilidade nós temos também aquelas doenças que deixam as pessoas incapazes de distinguir na hora o que elas estão cometendo, né? E dentro desse tópico, claro, tem toda uma perícia ali da saúde mental, enfim, é preciso comprovar que essa pessoa, quando ela estava no cometimento do crime, ela não estava dentro 100% das suas faculdades mentais, para aí sim ser considerado inimputável e ter aí uma medida de segurança em seu desfavor, e não uma pena exatamente, né? Uma pena privativa de liberdade. Aqui o que importa é que, se não é um fato culpável, não há uma pena privativa de liberdade. A segunda maneira de não ser um fato culpável é se não há a potencial consciência de ilicitude. Ou seja, a pessoa não tinha como saber que o que ela estava fazendo era ilícito. Aqui entra, então, o erro de proibição, que, diferente do erro de tipo, que pode excluir a tipicidade, aqui as consequências são diferentes. Se for um erro evitável ou inevitável. Se for um erro evitável, vai ter uma diminuição da pena. Se for um erro inevitável, ao contrário lá do erro de tipo, essa pessoa vai ter cometido um crime, só que ela não vai poder ser punida. Né? Faz sentido? Claro. E aí, dentro do erro de proibição também é um tema que precisa ser bem aprofundado, mas falando em linhas gerais, só falando do evitável e do inevitável, o mais simples de todos, né? Que tem vários outros tipos de erros de proibição. Quando é evitável, é porque o agente poderia ter uma cautela maior. Por exemplo, né? O clássico exemplo do caçador, né? Ele tá ali na mata e tal, é dia, ele vê uma movimentação ali no arbusto, ele, sem pensar muito, sabendo que existem outros caçadores na região e que ali não é um lugar tão perigoso, ele vai lá e dá um tiro. Bom, ele não esperava que matasse outro caçador, mas ele poderia evitar esse erro, né, que ele acabou cometendo, pensando e agindo com mais cautela. Agora, se, por exemplo, a situação é diferente, se for um lugar que é conhecido por ter muitos ursos, sei lá, predadores imensos, assim, que parecem até humanos, assim, e tá, tipo, escuro à noite, ele não consegue ver além de 1 metro ali de distância, e ele vê uma movimentação e dá um tiro, pá, acertou o caçador. Perceba que é um erro inevitável. Qualquer pessoa naquela situação teria cometido o mesmo, porque a situação era propícia para que aquele caçador não fosse realmente um caçador, para que essa pessoa não errasse. Então, e se a gente não errasse, ele só errou porque era inevitável. Ou, por exemplo, né, se tem uma população com alguns costumes
Costumes esses que essa população acredita ser lícito, mas na verdade não é. Então já é um erro de proibição. Por exemplo, fabricar açúcar dentro de casa, né? São vários exemplos que a doutrina traz, vários tipos de erro de proibição. Mas o que importa é a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição, que o erro de tipo inevitável lá no primeiro, lá no fato típico, ele exclui a tipicidade. E o inevitável aqui, ele é um crime, só que ele é um crime que não pode ser punido. Certo? Então tem que entender essa diferença de perspectiva e entender as consequências de cada erro. Para poder também compreender que dentro do crime é preciso que o fato seja culpável. É preciso que a pessoa tenha potencial consciência de ilicitude. Exemplo clássico. O João ali matando o José de novo. Era óbvio que, sei lá, mataram ali, tipo, em casa. Sei lá, tava de dia. Não tinha circunstâncias, assim, especiais. Ou seja, era óbvio que o João possuía potencial consciência da sua ilicitude. Todo mundo sabe que matar é um crime. Certo? Então ali ele vai ter o fato típico, vai ter o fato ilícito. Supondo que ele seja imputado, tenha mais de 18 anos, né, suas faculdades mentais tudo ok, ele também vai ter a potencial consciência de ilicitude, porque ele também vai saber que o que ele está fazendo é errado, ele não vai agir em erro de proibição. Certo? E por último, dentro do nosso fato culpável, temos a exigibilidade de conduta diversa. Em apenas duas hipóteses, é inexigível uma conduta diversa. A primeira delas é a coação moral irresistível. Se alguém liga para você e fala assim, você supondo que você seja uma mãe, eu tô aqui com a sua filha, se você não for até a loja da esquina e furtar 5 caixinhas de som, nós vamos matar a sua filha. Você vai ou você não vai? É óbvio que você vai, né? É uma coação moral irresistível. Diferente da coação física, né? Porque a coação física é se o cara chega com uma arma na sua cabeça e fala, você vai furtar essas 5 caixinhas de som. Aí já é fato atípico. Mas aqui nós consideramos que a pessoa foi, que há um fato atípico, há um fato ilícito, só que ela agiu dentro de uma situação em que não era exigível dela outra conduta. Todo mundo, se estivesse dentro dessa situação, faria isso. Porque, né, se a pessoa tá ali, tipo, te pressionando ali mentalmente, fazendo ameaças e tudo mais, como você vai agir de outra forma se não esta? Ou seja, não é exigível uma conduta diversa dentro dessa sua ação, dentro dessa sua conduta. E aí quem vai responder pelo crime cometido é a pessoa que te coagiu. Mas aí novamente, né? Tem um fato típico, tem um fato ilícito. Ou seja, é um crime, você só não vai ser punido. Né? Você só não vai ser punido pelo crime. Muito bom. E a segunda hipótese é a obediência à ordem hierárquica. Né? Por exemplo, se chega o seu patrão e fala pra você assim, leva esse carro aqui até Foz do Iguaçu, e dentro do carro tem meia tonelada de maconha, né? Sendo que você é um motorista. Como é que você iria agir de outra forma se não essa? Você está obedecendo a hierarquia, pode obedecer a hierarquia de patrão, você pode obedecer a hierarquia de pai, de mãe, enfim. E aí, novamente, da mesma forma, quem responde pelo crime ali cometido não é você, e sim a pessoa, né, que te mandou, né, o mandante.
Aí ele responde e você não. Porque, novamente, aqui é um crime, só que não culpável. Bom, dito isso, vocês compreenderam, então, que o crime, ele precisa encaixar nessas 3 escadinhas aqui. Fato típico, fato ilícito, fato culpável. Precisa ter uma conduta, precisa ter um resultado, precisa ter um nexo causal entre a conduta e o resultado, precisa ter tipicidade, precisa ser um fato ilícito. Você não pode estar agindo sob excludentes de ilicitude, ou seja, você não pode estar agindo em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em estado de necessidade ou em exercício regular de um direito. E precisa ser um fato culpável. Você precisa ser inimputável, você precisa ter potencial consciência de ilicitude e você precisa ter exigibilidade de conduta diversa. Então agora, quando você se deparar com um fato criminoso, um delito, em que você está fazendo o conceito analítico do delito, você precisa analisar se tem essas 3 características. Se a pessoa não está agindo em erro de tipo, por exemplo, em erro de proibição, se não tem uma excludente de ilicitude, se tem algo que barra a punição, que barra a configuração do crime nessa escada dos 3 fatos. Então, novamente, eu espero que depois que você tenha assistido esse vídeo, você consiga responder o Zé que te pergunte o que é um crime no meio da rua, no meio do nada. Bom, é isso aí. Se você gostou aí do vídeo, se te ajudou a entender um pouquinho a teoria tripartida, curte, comenta, compartilha aí com seus colegas de direito. Enfim, se você tiver alguma sugestão de algum outro conteúdo que você gostaria que eu viesse aqui e falasse um pouco, deixa nos comentários também, que quem sabe eu produza mais vídeos nesse sentido. Tem alguns conteúdos que eu particularmente gosto mais, gosto de processo civil, gosto de direito penal, gosto de constitucional. Mas enfim, se vocês tiverem alguma sugestão de algo que vocês gostariam de ver aqui, deixem aí. É isso aí, até mais, galera!